a dieta de informação. Porque, infelizmente ou felizmente, hoje, cara, se for olhar muito bem, todo mundo aqui tem mais informação, muito mais informação do que um cara há 1000 anos atrás. O que vocês têm de informação em 10 minutos de Reels, o cara não tinha em uma semana. E um mês, se duvidar. Se tu tá no Reels, uma hora você tá vendo um profissional falando de dieta, falando de venda, falando de empreendedorismo, falando sobre filosofia, falando se o que aconteceu no Rio Grande do Sul, no Norte, no Paraná. Isso em 10, 30 minutos. Então, olha a obesidade que você está trazendo. Então, uma coisa que é muito importante vamos colocar, você errou, como quebrar a objeção, vou pensar. Cara, sai da cal, você tá no seu momento de estudo, estuda só como resolver isso. Isso entra até na lei de Pareto, pô, o 20-80. Se você tem 1 hora, gasta 50 minutos afiando machado. É nessa mesma linha. Por quê? Infelizmente, eu já trabalhei com closer que ele tava aqui vendendo. Na hora que saiu, eu trocava ideia com ele. Cara, o que você tá fazendo? Pô, eu tava estudando aqui, cara, investimento. Fiquei, investimento? Aí o outro dia eu perguntei de novo, cara, tô aqui aprendendo, vou tráfego direto, velho. Pô, mercado. O outro dia eu conversei com ele, cara, o que você tá fazendo? Tô estudando aqui fisiculturismo. Eu tô querendo ficar no shape, tá ligado? Não bate, não bate. Porque qual a importância de ter essa dieta? Seu estudo fica muito mais eficiente. Você não fica aquele cara que às vezes você está estudando tanto e fazendo tão pouco, que às vezes você fica mais cansado estudando do que trabalhando de fato. Infelizmente isso acontece. Então, hoje, eu acredito, principalmente no momento que a gente vive e a gente que trabalha com a internet, eu acredito que o cara que trabalha fisicamente talvez não tenha tanto esse problema. Mas a gente que está na internet, tem contato com o Instagram diariamente, tem esse problema que é muita informação. E acaba que o estudar, que a gente cita, fala, às vezes acaba sendo fazer. Incrível que pareça, você aprende bem mais fazendo. Por quê? O que acontece, tá? Vamos trazer o cenário, um cara que está no físico. Vamos colocar, ele sai 8 horas da manhã, volta 8 horas da noite. Aí, o que ele estuda ajuda muito. Mas a gente tá na internet, cada 10 minutos, 30 minutos, a gente tem um contato com o Reels. Vê um conteúdo, vê um profissional falando tal coisa, a gente colhe muita informação. Então, quando a gente fica, eu vou estudar, vou ver uma aula de 1 hora. Cara, talvez, para o seu momento, não faz tanto sentido você ver 1 hora de um trem de algo que não vai ser tão eficiente. Então, muitas vezes compensa mais você estudar, cara, como quebrar tal objeção. Pô, se eu vim aqui no GPT, coisa que eu fazia isso quando eu nem sabia que era closer. Eu vendi internet na época. Isso aqui já me ajudava desde lá. Não falando que eu parei. Eu usava desde lá. Que é, cara, eu ia no GPT, criava o meu ICP que eu apanho. E eu ficava tentando vender para ele. Eu tava fazendo roleplay com uma IA. Se meu problema é esse, eu já falava aqui, seja difícil e traga essa objeção para mim. Eu ia lá, tentando. Porque, para mim, no meu momento, não era eu ficar estudando, cara, claro, isso ajuda, tá? Mas, como entender objeções? Algo amplo? Não. Como eu ia fazer isso se daqui 50 minutos eu tinha outra reunião? Se daqui 1 hora eu tinha outra reunião? Então, o que quer dizer com esse ponto? Filtre o que você estude e amplie o que você põe em prática. Então, não sai estudando tudo, que você não precisa estudar tudo. Você só precisa trabalhar o que mexe com o ponteiro. Então, você sentar a bunda na cadeira e anotar no papel e colocar, cara, o que vai trazer dinheiro para mim hoje? O que vai pôr mais dinheiro no caixa?
Será que se eu fazer follow-up para aquele cliente vai trazer mais dinheiro do que eu ler um livro sobre arquitetura? Será, cara, se eu ficar aqui fazendo, sei lá, que abobrinha, vai trazer mais dinheiro? Então é você filtrar as suas ações. Nem tá nesse ponto, mas você usar o filtro de prioridade, nem prioridade, urgência e ROI. É a que eu mais utilizo. Tá, cara, vamos supor, aquele momento você não sabe nem o que fazer. Você fica assim, cara, o que eu tenho que fazer? Você coloca o filtro. Vou colocar o ROI, que é, se eu fizer aquilo, quanto dinheiro aquilo me traz? Segundo, cara, qual a urgência disso? Quanto tempo eu tenho para entregar isso? Só nisso, cara, você já vai economizar uma dor de cabeça absurda. Então não filtre, faça uma dieta de informação. Às vezes a gente fica assim, cara, eu preciso estudar, porque se eu não estudar, eu vou ficar burro, eu vou você passar para trás. Às vezes, cara, o que falta para você é aquela aplicação. Que vocês estão aqui, exato, não imagino que mais de um mês vocês já são mentorados do Carlos. Vocês falar que vocês não sabem como conduzir uma call, para mim é absurdo. E às vezes é só vocês pôr em prática. Não é, cara, pô, eu preciso estudar. Cara, no fundo vocês sabem o que tem que fazer. Só não estão fazendo. Então é você trazer o filtro da urgência e ROI.